Meus jogadores estão cancelando tanto ultimamente. Eu não consigo entender. Eu gastei tanto tempo criando tantos detalhes para o mundo, disse o mestre, olhando para a mesa vazia e para as anotações dele, onde ele descreve em detalhes os druidas originais e os pinguins, o deus pinguim da Bingolávia da Terceira Era Glacial. Esse DM não entendeu muito bem. Lore é importante, mas lore ruim é igual você ir num show de stand-up onde ninguém ri. Então no vídeo de hoje eu separei umas ideias para garantir que a sua aventura não vai perder pro videogame. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. Eu estou sempre procurando melhorar meus jogos de RPG ao máximo e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo de todos os vídeos. Um bom lore é importantíssimo para a campanha, para qualquer campanha, porque ele dá vida para o mundo e oferece aos jogadores contexto para as ações deles. Eu li um artigo muito legal recentemente na newsletter do Ben Lawrence, onde ele fala como pode ser bom você ter um bom lore e como um lore ruim tem um efeito oposto, destrói suas aventuras. A verdade é que nós DMs, muitos de nós gostamos muito de criar mundos, né? De ficar imaginando quais são as regras dos nossos mundos. E são legais, né? É uma coisa legal, né? É uma coisa legal de fazer. Só que é fácil cair na armadilha e a gente perder muito tempo com detalhes excessivos para algumas coisas que provavelmente nunca vão ver a luz do dia. E como a gente gastou tempo, a gente gostaria que os jogadores ficassem sabendo. Mas assim, naquela intenção de que legal isso aí que você fez, uau, legal, né? Para que o cara tenha uma surpresa legal, que o cara goste, né? Como eu falei, ficar descrevendo muitas coisas e muitos detalhes é que nem você, por exemplo, descrever a árvore genealógica de um formigueiro. Assim, na teoria é lore, mas é completamente inútil. Se você acha que esse é seu caso, eu já fiz isso. Fica tranquilo. Se você seguir essas ideias que eu separei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que os seus jogadores não só vão lembrar do lore que você criou, como eles vão perseguir saber mais. Primeiro ponto, lore é para heróis, não para historiadores. Então assim, começa com a ação. Pensa no lore como uma ferramenta para construir encontros legais. Antes de elaborar uma história de uma civilização, por exemplo, se pergunta como é que eles vão interagir com os vestígios dessa civilização. Que desafios eles vão enfrentar. Como o RPG é um jogo, ele é um jogo narrativo. E a ação acontece, para a ação acontecer, você tem que dar um contexto e apresentar uma situação. Então, o quanto mais rápido, sem acelerar demais, você conseguir apresentar as situações para os jogadores interagirem, melhor. E aí, como uma dica extra, né? Como eu falei no outro vídeo aqui, depois que você pensou no contexto no qual você vai apresentar essa história da sua civilização para os jogadores e como eles vão interagir, antes de fazer, pede para os jogadores criarem alguma coisa no mundo. Fala para eles inventarem a braça. Vai subir o nível da interação com o mundo. E a próxima ideia, transforme informação em oportunidades. Ao invés de quando você for apresentar o lore, você apresentar um bloco de texto, integra esse lore organicamente à aventura. Por exemplo, projeta dungeons baseados em eventos históricos. Uma inscrição antiga pode revelar uma fraqueza no monstro. Um costume peculiar de uma civilização pode dar uma vantagem de negociação para os jogadores em uma outra situação. Ou um evento histórico para interagir com o seu dungeon baseado num evento histórico pode ser a chave para resolver um enigma. Importante que tenha contexto, que ele tenha oportunidade de saber de tudo, para não ficar arbitrário. Mas você viu o que aconteceu aqui? A gente pegou o lore e deu uma recompensa para os jogadores, um benefício mecânico por saber uma determinada informação. Isso só não é uma recompensa excelente, mas ele vai abrir o precedente para futuramente os jogadores se interessarem em procurar mais informações, porque vai dar uma vantagem mecânica ou uma vantagem óbvia para eles usarem no jogo. Se você está gostando das dicas até agora, dá um like aí para me ajudar. E a próxima ideia é
seguindo o gancho da ideia anterior, crie mistérios e incentive a descoberta. Depois que os jogadores entenderem que uma descoberta, um bloco de informação que eles sabem sobre o seu mundo, traz um benefício real para o jogo, isso vai criar um precedente para eles procurarem mais. E aí, você vai criar mistério, você deixa um vácuo informacional. Aí eles vão precisar desvendar alguns segredos para descobrir mais coisas e para poder progredir. A curiosidade é um motor poderoso para os caras se engajarem. Deixa a pista, deixa rumores, bota uns personagens misteriosos para instigar os jogadores a procurar alguma pista. Cria umas situações onde a falta de conhecimento do lore vai agir contra. Como você já criou um precedente, lições do jogo Super Mario Bros. 1. Se você vê o jogo do Super Mario Bros., no começo, nos primeiros momentos da fase, ele te ensina a jogar com você jogando. E essas regras vão se repetindo ao longo do jogo, só que o jogador já sabe mais ou menos o motivo das coisas e o que fazer para resolver. Então aqui é parecido. Você mostrou para os jogadores que eles vão ter um benefício mecânico se eles souberem alguma coisa a mais, dá para você dar uma escalada na dificuldade eventualmente, depois que você perceber que os jogadores já interiorizaram esse lance. Um exemplo seria pegar a questão do monstro de novo. No exemplo anterior, por conta do lore, os personagens descobriram uma fraqueza no monstro que deixou muito mais fácil derrotar esse monstro. Põe um monstro agora onde eles precisam saber como derrotar ele. Não só é o ponto fraco, como é, de repente, o único ponto de vulnerabilidade. Seria injusto se você chegasse e fizesse assim, direto isso. Porque senão os caras... Como é que os caras vão adivinhar, né? Como é que vai adivinhar? É que nem fazer jogos de videogame mal feitos antigamente, na época do Nintendinho, quando eu era criança. Eram jogos assim, não tinha pé nem cabeça, não tinha como você descobrir como superar os obstáculos. Era arbitrariamente difícil pra caramba. Era um exercício de... eu não sei, era uma tortura psicológica. Então não vai fazer isso, porque aí você vai ter o efeito contrário também. Os caras vão falar, pô, esse cara é injusto. Se os caras acharem que você é injusto, que você faz essas coisas arbitrárias assim, eles vão perder o interesse, provavelmente. Aproveitando aqui, se for para você primar por alguma coisa, mesmo que você erre, por exemplo, você esqueça alguma regra, inventa uma regra na hora, não importa, que seja errada, se o motivador for você ser justo, os jogadores vão continuar confiando em ti. E você seja ser transparente também. E na hora de você construir combates, é legal fazer um combate desafiador que tenha mecânicas interessantes, mas você tem que segurar a mão, porque você como mestre, você tem como ver todos os detalhes das fichas dos jogadores, então você tem todas as ferramentas para fazer o combate mais difícil da vida deles, quantas vezes você quiser. Só que isso é chato, cara. Porque você acaba, às vezes, de repente, impedindo o jogador de usar a habilidade deles. E você, na verdade, deveria fazer o contrário. Abraçar, dar oportunidades para os jogadores usarem as habilidades deles. Essa é outra coisa. E sobre os mistérios que você criou, nem tudo precisa ser revelado também. Se ele tiver motivação, ele vai procurar informações e se aprofundar cada vez mais. Aí, juntando com as ideias anteriores, né, eles sabem que eventualmente eles podem precisar de uma informação para poder avançar, aumenta a chance deles investigarem, né? Eles vão atrás de mais informações. Essa próxima dica é muito importante. Agora que você já tem uma base para você, uma base boa, um bom norte, um bom guideline para você fazer um lore legal e um lore que faz os jogadores perseguir informação, vamos dar um passo a mais. Vamos conectar o lore às ações dos jogadores. Isso aqui é um pouquinho diferente de pegar uma coisa que os jogadores já te derem e colocar no jogo. Que é legal também, você deve fazer. Quer dizer, você não deve fazer nada. Você faz se você quiser, eu não mando em você. Mas é uma sugestão. Se você pegar, aumenta a chance do jogador ficar feliz. Você vai ter lore pronto, por exemplo... um lore do tipo alguma profecia de algum herói que vai voltar e derrotar um grande mal. Inventa isso, não é problema. De repente, os jogadores vão começar numa linha de ação que eles vão começar a perseguir um determinado caminho. Se fizer sentido que algum dos jogadores seja um desses heróis, seja esse herói predestinado a acabar com o grande mal, o herói da profecia, abraça isso
Vai jogando pistas, vai jogando iscas para os jogadores irem perseguindo e descobrindo que eles são o tal cara da profecia. É legal porque não vai ser forçado, apareceu a oportunidade e você pegou. Então, como não vai ser forçado, vai acontecer quase que organicamente, porque seria impossível você prever com tantos detalhes as ações dos jogadores, assim, tão detalhadamente, para chegar, para elaborar essa parada toda de antemão. Que jogador que não gosta de ser o protagonista, né? De ser o grande predestinado? Da minha experiência, né? Principalmente quando eu era adolescente, jogava muitos anos atrás, jogadores todos eles faziam um backstory onde eles eram o Messias, né? Eles eram, entendeu? É chato também, né? Tipo, todo mundo é protagonista. Quando todo mundo é protagonista, ninguém é protagonista. Mas dessa forma, apareceu a oportunidade de você inserir o cara lá. Aí ficou muito legal, cara. E se eles não forem, se eles não perseguirem, não tem problema. Você criou, algum outro pode ter aparecido e também pode fazer parte da história. Essa filosofia aqui é uma que eu gosto muito mais do que filosofias de narrativas de arco fechado. Eu falo bastante de sandbox aqui porque é isso, porque você vai dando liberdade para os jogadores, para eles fazerem o que eles querem, e baseado nas coisas que eles fazem, você molda o que vai acontecendo no mundo, e aí a coisa vai crescendo de escopo. E aqui também, você está pegando o lore e você dá mais importância para o lore com essa mesma filosofia. Fica mais fácil de você fazer uma coisa desse tipo se você, primeiro, já tem o hábito de pensar dessa forma, e segundo, você está jogando uma campanha tipo sandbox, que não está fechada. Então, isso aqui segue um pouquinho a filosofia que eu gosto mais. E antes que eu me esqueça, você que ficou até aqui, vou dar a dica que é mais contraintuitiva para essa ideia que eu vi. Menos lore é mais importante, mais legal. Se concentra na hora que você estiver criando a história. Deixa lá um mapa com áreas inexploradas. Deixa em mente um enigma com raízes e um evento histórico importante. Ou deixa um NPC que tem informações sobre uma sociedade secreta, mas não precisa exatamente ficar sinalizando que está lá. Deixa para ser descoberto e só desenvolve se o cara for atrás. Esse método ele é muito mais eficaz do que você deixar uma enciclopédia pronta. Cria só o começo de cada uma das expansões do seu lore, deixa misterioso mesmo e os jogadores, quando interagirem, você desenvolve. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para algum amigo que você acha que pode achar interessante essas ideias. Isso me ajuda bastante mesmo. E muito obrigado e até a próxima.